Vou falar um pouco sobre o Hartim. A gente acha que na verdade, é considerado por todos, né, talvez a tomar a decisão mais forte em relação à melhor escolha. E acho que isso está muito relacionado com que não existe uma evidência para aquele paciente que você tem na frente, né, confeccionada para ele. Você tem evidências que são a base da tomada de decisão, mas que não é absolutamente para aquele paciente. E nessa linha, então, é importante a gente trazer alguns conceitos desde o ponto de vista como cirurgião, nesse caso, em relação à composição, à estrutura e à função do Hartim coronária. Tá? Então, assim, esse aqui é baseado em algumas sociedades. Uma fala sobre as doenças cardiovasculares agudas, a Sociedade Europeia também de Cirurgia Cardiovascular, Sociedade Europeia de Procedimentos de Angioplastia e a Sociedade Europeia dos Anestesistas, tá? Que é uma parte importante também em relação à tomada de decisão, principalmente quando a gente tem um caso cirúrgico, tá? Então, em relação à reunião do Hartim, o que é a reunião do Hartim? Ela se torna, na verdade, são colaborações explícitas, tá? Onde existe, através do diálogo de especialistas, um foco para que os cuidados sejam centrados no paciente. O objetivo é minimizar o viés de referência que existe. A gente sabe que existe um viés, principalmente quando a gente tem uma área de atuação. Então, a gente tenta sempre pensar que a nossa área é a melhor ou que seria possível para aquele paciente. Então, diminui esse viés, com certeza. Melhor adesão às diretrizes. Existem evidências importantes, no geral. Então, é importante a gente ver se está respeitando, a gente está respeitando essa adesão. Mas talvez o mais importante e que vem muito forte é respondendo às preferências, necessidades e valores do paciente. Se torna mais importante ainda se o paciente está bem informado, até que há evidência em relação ao caso que você tem que definir. A finalidade do Hartim é a tomada de decisão, então, equilibrada, imparcial, oportuna, no momento ideal, e sempre que possível, baseada em evidências. Sempre que possível. As evidências são a base, não necessariamente o final da tomada de decisão. Tá? É importante olhar para esse Hartim aqui, talvez uma coisa um pouco mais atualizada, onde a gente pode ver, por exemplo, o clínico, né, como a base, né, a liderança, a coordenação como um todo, tá? Tanto para avaliação de indicação, tanto para adequação do tratamento clínico como base, como base da pirâmide para melhorar o resultado, a comunicação dos membros como um todo, tomando a liderança da coordenação, avaliação do risco global e as estratégias de diagnóstico e tratamento. Junto temos o cardiologista intervencionista, nesse caso o hemodinamicista, tá? Para ele definir bem em relação à viabilidade da angioplastia ou da intervenção percutânea, a anatomia da lesão, o grau de alteração anatômica, tá? Assim mesmo também e antecipar a possibilidade de revascularização completa, como uma das características importantes quando a gente pensa em revascularizar os pacientes, tá? Junto com isso, temos o cirurgião cardíaco, né? Nos quais a gente também tem que avaliar a anatomia das coronárias como um todo, também o princípio da revascularização completa, definir as possibilidades da revascularização. Junto com o cirurgião, vem muito perto o anestesista. Eu acho que é importante a gente considerar isso nas nossas tomadas de decisão, principalmente quando elas englobam pacientes com muita comorbidade, porque a gente sabe, né? Não sei se vocês chegaram a ver, os primeiros registros de cirurgia cardiovascular editaram as práticas ideais, foram em Nova York, nos Estados Unidos, já tinha na Inglaterra, então, porque eram registros públicos.
Então, todos os dados começaram a aparecer de forma pública, em 1984. O Hahnemann, ele começou a descrever isso, e o que aconteceu? A resposta foi a criação de grandes registros de banco de dados. E a partir disso, muita pesquisa na área. Só que chegou, uma das pesquisas foi atrelada a, inclusive, a maneira de brincadeira, né? Falava assim: não pergunte quem vai te operar se você chegar num hospital em Nova York. Pergunte quem vai ser teu anestesista. Porque eles encontraram, na verdade, que o risco do anestesista em relação à prática era maior que o risco do cirurgião que ia te operar, por exemplo. Então, isso foi uma publicação, inclusive quem publicou com o anestesista do estado de Nova York, só para trazer a importância do anestesista, principalmente na minimização dos riscos que vão acontecer nessa cirurgia. Tá? Ele vai ajudar o cirurgião a diminuir riscos. Tá? A enfermeira também, importante ter a enfermeira em relação à fila cirúrgica, e outros especialistas que vai depender muito da gravidade do paciente. Por exemplo, pode ser um nefrologista, pode ser um geriatra, para aquele caso específico que possa ajudar a definir. Em relação às funções, a gente pode considerar, tanto para uma interação ideal, e há como uma prática nos hospitais, cada hospital deve ter um protocolo institucional escrito, definido pelos membros. Isso é considerado classe 1, uma recomendação 1 com nível de evidência C. Então, precisamos ter um documento com vias de decisão, com critérios de seleção dos pacientes, como vai ser. Além disso, também viabilidade e experiência local. Cada centro tem suas características, tanto de habilidades técnicas, de definição de pessoas. A frequência da reunião e a modalidade também é importante. Se a modalidade vai ser presencial, vai ser híbrida, isso é importante levar para os pacientes também, que vão definir essa escolha. Incluir as responsabilidades, funções de cada membro, incluindo áreas de subespecialização, por exemplo, quando a gente olha, às vezes, a discussão com um grupo de hemodinamicistas, o Carlos que está aí, né? Quando tratam lesões crônicas, lesões oclusivas, por exemplo, não todo hospital consegue ter essa facilidade. Então, é importante a gente definir as nossas subespecializações, sempre trazer como orientador o score de risco, tá? Tanto o Syntax 1, que é mais para angioplastia, o Syntax 2 já que inclui uma avaliação de risco para a cirurgia, e o STS, que é nosso definidor quando você vai levar um paciente para a cirurgia, o risco do STS, que não é só para mortalidade, também para morbidade. Tá? Comorbidades não incluídas. O que a gente faz quando o paciente tem uma comorbidade, um risco que não está atrelado, não é quantificado por um score? Obviamente, a gente tem que incluir isso no relatório. Fragilidade, por exemplo, neoplasia do paciente, são variáveis que ainda não são quantificadas pelos scores de risco. E o que acontece quando tem desacordos? Obviamente, quando existe um desacordo, ideal que um membro da equipe que está em desacordo, seria cirurgia e tal, o membro mais experiente, no nosso caso, por exemplo, na cirurgia, o professor Dalan, definir se realmente o caso vai ser cirúrgico ou não. Tá? Sempre, em cada área, tem um membro mais experiente para definir de acordo a isso. Em relação a estratégias de comunicação com o paciente, é muito importante, principalmente para os cardiologistas que acompanham desde antes da angiografia até após a tomar a decisão, é importante avaliar se o paciente, por exemplo, ele estaria disposto a um tratamento de revascularização, tá? Porque muitas vezes a angiografia nem seria tão ideal para um paciente que não vai fazer nenhum tipo de revascularização, por exemplo. Tá? Então, é importante entender isso do paciente. Se a preferência for por uma opção, por exemplo, isso tem que ser relatado no prontuário, tá? Porque, às vezes, o paciente não foi abordado idealmente em relação a uma das opções, tanto cirurgia, tanto angioplastia. Então, se isso não foi bem desenhado para ele obviamente ele não vai querer fazer esse procedimento, e isso precisa estar relatado também a recusa precisa ser monitorada, tá? A comunicação após a angiografia é ideal também, uma vez que foi feito o cateterismo, ideal
teve a discussão ideal e cada membro de cada área ir junto para discutir com o paciente. Isso é o ideal. Tá? Aqui algumas orientações em relação a essas definições. Então, a importância de ter o protocolo institucional, tá? A importância de, se o paciente não vai querer operar ou não vai querer fazer angioplastia, é importante registrar qual é a proporção de pacientes que você abordou tiveram essa negação, tá? A percentagem, isso aqui é muito discutido também de angioplastias ad hoc, né? Que não que você vai para o cateterismo e termina fazendo angioplastia sem discussão com o Harting, tá? Assim mesmo também a avaliação da anatomia coronária, tá? Monitorar isso através do Syntax e qual que é a proporção de pacientes que você conseguiu discutir isso. E o Harting, né? O Harting em relação à monitorização dos pacientes que foram elegidos. Então, quantos pacientes você definiu que aplicaria o Harting, mas em quanto você conseguiu fazer? Isso é importante também ter, ao menos, no nosso registro mensal. Em relação às funções dos membros, então, já avaliando as funções, os roles e responsabilidades. O cardiologista, por exemplo, é a liderança, a coordenação, a comunicação com o paciente, desde a angiografia até após a tomada da decisão, garantir que as decisões respondam, como falei inicialmente, às preferências, necessidades e valores do paciente. Essa é a parte mais, é o que faz, na verdade, o que faz que o Harting exista, tá? Avaliar indicações clínicas também é uma função do cardiologista muito forte, né? Sempre acontece isso, avaliar o limiar isquêmico, avaliar o impacto que a revascularização traria para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, tá? Avaliar viabilidade miocárdio, que é um fator, um status do paciente que realmente é muito discutido, né, em relação a se precisa ou não ser revascularizado e de que forma, e otimização medicamentosa. Além disso, o cardiologista teria o impacto na definição dos fatores que favorecem tanto a angioplastia como a cirurgia, como diabetes, anatomia coronária, risco de sangramento ou contraindicações do tempo que vai ficar o paciente tomando o DAPT, por exemplo, a dupla antiagregação, indicações associadas à cirurgia de coronária, como válvula aórtica, como CIA, outros procedimentos. Obviamente, isso vai pesar em indicar ou não cirurgia. E comorbidades não incluídas nas escolhas de risco. Isso acontece muito frequentemente. A gente, às vezes, tem um paciente, você fala, não, mas o risco é baixo. Você faz o Syntax ou faz o STS, e quando você vai ver, o risco não é baixo desse paciente. Ele teve uma neoplasia que não foi quantificada, ele é frágil, que não foi quantificado, ele tem uma lesão hepática, uma insuficiência hepática que não foi quantificada, isso precisa ser ajustado. Principalmente no cenário onde a gente já começa a fazer um pagamento por desempenho, né? Você deve ter visto a portaria, então, se você vai ser ressarcido pelo desempenho, a gente precisa estratificar a categorização do teu paciente. Então, precisa ajustar para realmente ser justa essa remuneração. E em relação aos nossos colegas hemodinamicistas, quantificar a complexidade anatômica, a gravidade funcional, principalmente em lesões intermediárias, tá? Antecipar completude e complexidade do procedimento, e, além disso, também tem que ser discutido incluir o volume de contraste, por exemplo, que vai ser utilizado, tá? Porque se vai ser muito manipulado, vai ter muitas observações em relação às coronárias, quanto de contraste vai ser utilizado. Isso tem um impacto na lesão renal, ou o risco de lesão renal. Descrever aspectos gerais, como o número de stents, o tipo de stent utilizado e a duração prevista da DAPT para o hemodinamicista. Tá? Assim mesmo, indicações também, em casos mais complexos, né, indicações de suporte circulatório mecânico, tá, em pacientes com angioplastia de alto risco. E do cirurgião. Do cirurgião está mais relacionado opinar sobre a viabilidade cirúrgica, também sobre completude e complexidade da cirurgia que ele vai ter, descrever aspectos gerais, como o uso de SEC, com SEC, sem SEC, tipo de injertos, artérias que ele vai tratar,
e se também tem, por exemplo, fluxometria para avaliação das pontes no momento ou após a cirurgia, na sala, mas após finalizada as anastomoses. Mencionar riscos cirúrgicos específicos, né, que às vezes é difícil interpretar para o cardiologista, por exemplo, quando encontra uma aorta calcificada, onde você vai pinçar, ou se vai ser SINSEC, como você vai anastomosar. Por exemplo, se for SINSEC, você tem várias lesões, onde você vai colocar a safena, se a aorta é em porcelana, vai fazer Y. Então, essas coisas têm que ser muito claras. E, junto com o anestesista, avaliar riscos e as medidas para reduzir o risco. Isso aqui é um gráfico mais para pensar o que seria em relação às evidências que temos atualmente, né, em relação ao que favorece a angioplastia, né, pacientes geralmente mais comórbidos, frágeis, idade avançada, tá, não tem uma mobilidade importante, né, pacientes que são mais cadeira de rodas e tal, e lesões anatômicas importantes também, principalmente relacionadas a malformações anatômicas, escolioses, radioterapias e a aorta em porcelana, como eu vinha falando. Em relação à cirurgia, o que é a favor da cirurgia já é discutido, já é conhecido, né? E a gente já tem uma noção. Diabetes, disfunção ventricular, geralmente também tem mais suporte na literatura em relação à cirurgia, contraindicações de DAPT em relação ao tratamento clínico e lesões restenóticas de stents, tá? Importante isso que seja considerado. Em relação à tomada de decisão e o modo ideal de revascularização, na verdade, a justificativa para revascularizar não é somente pelas lesões, pelo grau de obstruções, também é relacionado se o miocárdio é viável ou não, principalmente em pacientes com disfunção ventricular grave, tá? Embora a gente saiba que revascularização, ela, principalmente quando cirúrgica, ela está favorecida, ou a gente tem um ganho em relação à disfunção quando a revascularização é cirúrgica, tá? Existem evidências já mostrando, o STITCH 10 anos, por exemplo, né, ele já mostra o impacto da cirurgia nesses pacientes com disfunção ventricular grave. Embora a angiografia ainda seja o padrão ouro, essa é outra inovação, diria, em relação ao Harting. Embora a angiografia é o padrão ouro ainda, talvez a área cardiológica, a área que mais demorou, né, em mudar um pouco esse conceito do padrão ouro, como, por exemplo, vascular ou neuro, em relação à angiotomografia, né? A angiotomografia como uma inovação, talvez pensar em construir Hartings em breve, incluindo também pessoas da radiologia que consigam nos trazer a diferenciação entre fazer um diagnóstico, seja com angiografia ou com angiotomografia de coronárias. Alguns pontos importantes em relação às limitações do SYNTAX, tá? Talvez o SYNTAX a gente sabe que é um instrumento muito importante. Ele é recomendado para avaliações complexas de doença arterial coronária. Ele é classe 1, tá? Então, a recomendação muito forte, com nível de evidência B, para quantificar a complexidade anatômica. No entanto, importante deixar claro que existe uma variabilidade interindividual substancial no cálculo, tá? Como o Carlos fala sempre, precisa ser treinado para realmente ter uma acurácia no seu cálculo, porque isso vai ter uma implicação na tomada de decisão, tá? O SYNTAX residual, por exemplo, que avalia a quantificação, o grau de estenoses residuais após uma angioplastia, né? Após uma angioplastia, geralmente a angioplastia às vezes não é completa, então você pode recalcular o SYNTAX residual e você saber quanto de lesões ficaram, tá? E isso é importante porque se tem lesões residuais, isso piora o desfecho ao longo do tempo. Portanto, a completude ela deve ser priorizada. Essa é uma classe 2A, tá? Importante ressaltar que a significância funcional na angioplastia é um preditor maior de eventos. Então, é mais importante que falar de anatomia quando você faz angioplastia, segundo as evidências. Então, é importante ver que é ideal fazer avaliação funcional das lesões, mas quando você não tem, obviamente você vai ter que ser guiado pelo SYNTAX residual,
tá? O síntese é calculado pelo hemodinamicista, mas idealmente que seja confirmado também pelo cirurgião, pelo cardiologista clínico, em relação às medidas, tá? Se a avaliação funcional não pode ser realizada, como falei para vocês, o síntese residual é útil para verificar se a revascularização foi anatomicamente completa. Tá? Em relação à intervenção coronária percutânea, quais seriam as considerações importantes para os nossos colegas hemodinamicistas? Tá? Porque as lesões que a gente vê, né, quando a gente caracteriza o síntese, a gente dá a pontuação por lesão, né? Lesão em artérias acima, com lesões acima de 50%, em artérias maiores de 1,5 milímetros, e a gente começa a dar pontuação para essas lesões únicas, curtas ou complexas, nos 3 principais vasos. Tá? O síntese faz essa sumarização do valor do risco em relação ao longo prazo, principalmente. Mas o síntese também traduz a complexidade da angioplastia. Tá? Isso é importante entender, que ele também avalia a extensão do miocárdio em risco, porque uma lesão proximal ela é quantificada mais que uma lesão distal, por exemplo. Ele também avalia o risco de isquemia periprocedimento. Quando é mais complexo, você pode ter mais chance de ter um infarto no transoperatório e precisar também de algum dispositivo de assistência ventricular. Tá? Então, outra coisa importante que já tinha mencionado era o volume de contraste. Quanto mais complexa a angioplastia, o número de lesões que você vai tratar, maior a importância de saber qual vai ser o volume de contraste a ser utilizado, porque isso está relacionado de forma, uma relação direta com lesão renal. Tá? O critério para considerar a angioplastia como uma alternativa à cirurgia, isso é importante, deve ser a capacidade de atingir o mesmo nível de revascularização funcional completa. Como falei para vocês, funcional, ele funciona mais para a angioplastia. Para a cirurgia, ainda não tem trabalhos que definam isso. Por enquanto, a cirurgia ela está mais orientada por lesões anatomicamente significativas. Tá? Isso vai ser uma discussão muito grande depois, porque a gente sabe que não é só elevar fluxo de sangue para esse vaso obstruído, né? Também tem a ver com evitar lesões posteriores naquela região que você está revascularizando. Importante falar em relação à cirurgia, em relação à área dos cirurgiões, em relação à completude da revascularização. Também funciona para a cirurgia. Então, revascularização anatomicamente completa, a gente sabe, evidências mostram que reduz mortalidade, reduz infarto e reintervenção ao longo do tempo. Ela é priorizada, a revascularização completa, em pacientes com doença multiarterial, classe 2A, com nível de evidência B. Em relação aos injertos, que também é uma discussão muito forte atualmente, é importante, porque isso vai estar relacionado com a durabilidade, a patência dos injertos a longo prazo. Se não for alcançado por falta de injertos, se você não tem injertos, acontece isso. Às vezes, você não tem safena, principalmente. Outro dia, a gente operou uma paciente que também tinha uma fratura no antebraço esquerdo, e a angioplastia tinha sido feita no direito. Então, não tinha radial, não tinha safena, você tinha que usar outros injertos ou o conceito híbrido, né? Que é uma opção que cada vez vem mais forte. Fazer, por exemplo, uma ponte e pensar em fazer a angioplastia das outras. E o que acontece com a radial, que está de moda, né? A radial está de moda, mas ela já é classe 1 pelos guidelines, tá? Mas ainda, em relação à safena, estou falando, mas ainda ela não é utilizada como deveria ser, vamos falar assim, né? Mas isso está relacionado a outras variáveis, a outras características da prática dos cirurgiões, mas com certeza a gente sabe o impacto da radial, principalmente em jovens, pacientes do sexo feminino, e sim a chance de ter lesão renal futura, porque é onde você faz a fístula arteriovenosa. Então, como eu falei, procedimentos híbridos, eles estão vindo cada vez, principalmente para pacientes mais complexos e em centros experientes, tá? Ideal aqui que a tomada de decisão seja multidisciplinar. Em relação às considerações finais para uma tomada de decisão,
né? As diretrizes orientam somente aspectos específicos na tomada de decisão, tá? Então, como falei, as evidências são a base para te orientar, mas é a preferência do paciente, os valores do paciente que você vai ter que incluir, tá? A definição de risco cirúrgico como aceitável, isso é uma coisa que eu queria trazer para vocês, talvez o que mais me motivou a fazer essa pequena abordagem, em relação a risco aceitável. Tá? Isso se escuta muito nos ratinhos, risco aceitável. E a gente confunde o risco aceitável com baixo risco. A gente fala, é risco aceitável, mas o que é aceitável? Porque está contraindicado do outro lado. Por exemplo, o risco cirúrgico é alto, então é aceitável fazer uma angioplastia. Isso não significa que baixo risco para a angioplastia. Isso é importante focar. Então, o aceitável é uma coisa muito subjetiva. Então, assim, é bom discutir o que é baixo risco e as implicações que a gente pode ter em relação a essa avaliação, tá? Novamente, os destaques, né? A gente sabe que o cardiologista faz muito bem isso em relação ao paciente diabético com disfunção DVE, alto risco de sangramento, alta complexidade anatômica, indicação concomitante de outros procedimentos, favorecem a cirurgia em relação à angioplastia. Por outro lado, comorbidades graves, especialmente não incluídas nos scores de risco, que a gente vê que não são quantificadas pelos scores conhecidos, elas te orientam, né, junto com fragilidade, junto com demência, câncer avançado, alterações para fazer reab, por exemplo, nos pacientes que não vai conseguir fazer reabilitação, isso favorece a angioplastia. Portanto, o ratinho é valioso em decisões que favorecem tanto a angioplastia quanto a cirurgia, tá? E é de nós, dos membros, quantificar cada fator a fim de avaliar com precisão o risco de morte e mortalidade e, principalmente, informar de forma adequada para os pacientes. Algumas perspectivas em relação à pesquisa, tá? Que a gente precisa avançar nessa área, o professor Lu, a Luhanda estão muito relacionados com isso e a parabenizar vocês por esse grande desafio, né? Evidências que apoiam a decisão multidisciplinar, elas ainda são limitadas, então precisamos trazer mais informação. O racional é entender que o Harting minimiza o viés e, portanto, as decisões incorretas. Precisamos divulgar registros e iniciativas de melhoria de qualidade que explorem não apenas a presença do Harting no local, mas sim os resultados do Harting. E cuidado porque se um Harting decide inadequadamente uma opção de tratamento, ela não vai oferecer cuidados de alta qualidade. Portanto, os estudos devem coletar também a preferência dos pacientes, o nível de concordância entre os membros na tomada de decisão, entre outras. Uma das coisas mais legais do Harting que a gente vê nas práticas é que promove a padronização das práticas, tá? Reduzindo variabilidade na tomada de decisão. A complexidade do cuidado é uma desvantagem, por isso é importante a gente coletar dados sobre a hospitalização prolongada nos centros, o aumento de custos, para ver se o Harting tem um impacto nesses custos. Tá? Como conclusão, o Harting pode reduzir o viés das especialidades, promovendo cuidado facial sem evidência, e ajudar pacientes a tomar uma decisão informada. Tá? Fomentar o Harting em pacientes com doença coronária complexa, facilitando a abordagem central no paciente e sugerindo pesquisas que avaliem de forma abrangente o valor agregado do Harting, não somente na discussão, sino também, principalmente, no custo e na melhoria da qualidade dos cuidados como um todo. É isso que quis trazer para vocês, professor.